Ah, meu novo cenário tá muito legal. O Johnny, Pokémon aqui. O Wesley direto da cozinha. Aqui tá o Jean. Aqui tá esse ursinho, eu acho ele tão fofinho. Johnny de novo, meu Pokémon preferido, o Bofete. Eu tenho ele tatuado no meu braço. Arceus. Sim, eu falo Arceus. O Jean de novo. O Wesley de novo. Pokémon Go, meu vício. Meu Johnny de novo. Johnny, Pokémon Go Fest. Enfim, esse aí é o meu cenário. Tá muito legal. Curti demais. O que eu tenho pra contar... Ai, chega até a ser um mico eu falar um troço desse. Porque eu já chutei as bolas de um médico. E eu vou contar essa história nesse vídeo porque... o mundo precisa saber dessa proeza que eu consegui chutar as bolas de um médico. Senta que lá vem a... Merda! Ai, então, né? Há um tempo atrás, eu havia gravado um vídeo em que eu contava do dia que eu mordi a mão de uma dentista. E naquele vídeo eu havia dito que algum dia eu poderia gravar um vídeo contando do dia em que eu chutei o saco de um médico. Então, né, o dia que eu chutei as bolotinhas do médico lá, eu era adolescente. Mas eu não vou falar a minha idade aqui, porque eu percebi que os jovens de hoje estão tão adultos. Porque quando eu era adolescente, eu era muito imatura, eu era muito criança. Eu sempre fui muito criança mesmo, até meus 20 anos, 25 anos. Agora eu tô com 28, né? Mas eu tenho alunos, eu sou professora, eu tenho alunos, mas assim... meus alunos com 14 anos já sabem de tudo. Se bobear até sexo, eles já sabem, né? What the fuck? Daí, nessa determinada época, foi a época que eu comecei a ter depressão, ter ansiedade, estava com baixo rendimento na escola. Eu fazia muito esporte, sempre corria muito, pulava muito, mas eu tava ficando cada vez mais preguiçosa, não tava rendendo, entende? Aí minha mãe resolveu me levar em todo quanto é tipo de médico, sabe? Tipo, fazer um check-up. Então ela me levou em tudo, né? Oculista, oftalmologista, sei lá, eu nem lembro mais. Me levou na neurologista, me levou na psicóloga, na psiquiatra. Todo quanto tipo de médico, né? Fazer todo tipo de exame possível, né? E bom, pra saber se a gente tá tudo ok por dentro, existe um exame chamado endoscopia. Ai, gente, que pavor só de falar de um troço desse. Bom, endoscopia é aquele exame em que eles colocam, tipo... Dá até agonia de falar um troço desse. É tipo um fiozinho com uma câmera na ponta que eles colocam. Gente, eu realmente não sei. Eu tenho tanta agonia dessas coisas que eu nem sequer jogo no Google pra ver. Mas eu acho que coloca aqui na laringe, não sei. Não sei se enfia pela boca, pelo nariz. Eu realmente não sei. E pra ver se eu tava tudo ok por dentro, né? No final eu tava fazendo todo tipo de exame. Gente, quando eu soube que a minha mãe falou assim, bom, vou marcar pra você fazer uma endoscopia. PQP. Fruta que partiu. Eu entrei em pânico. Eu fiquei assim... É que vocês não têm noção, porque quando eu entro em pânico é porque assim, é uma coisa absurda. Porque eu realmente fiquei muito apavorada quando eu soube que eu ia fazer um exame desse. Ok, né? Por mais que alguém fale, não precisa ter medo de um exame, porque tem anestesia, você vai ficar dormindo, você vai acordar horas depois. Mas, cara, eu coloquei aquilo na minha cabeça achando que ia me incomodar depois. Eu fiquei com medo, assim, e quando o exame acabar? Será que eu vou ficar
com desconforto? Será que vai me deixar com dor de garganta? Será que... E se eu acordar no meio da anestesia? Sei lá, passou um filme na minha cabeça. Só fiquei muito desesperada e muito apavorada. Eu não lembro quantos dias se passaram. Se ela marcou no mesmo dia... A minha consulta, né, minha mãe? Se foi no mesmo dia, se foram dias depois, eu realmente não lembro. Mas ok, chegou o dia, né? Ah, já fui pela rua fora apavorada. Eu tava assim, tremendo. Eu tava competindo com o liquidificador. Tava eu e o liquidificador assim, o liquidificador tá aqui e eu tava aqui tremendo de medo. Tava competição, quem que tremia mais? Eu ou o liquidificador? Eu acho que eu ganhei do liquidificador, hein? Porque eu tava... Não, é claro que meus pais tentaram me acalmar, falaram que era uma coisa tranquila, minha mãe toda hora me acalmando. Não, não vai incomodar, você vai dormir, não vai acontecer nada, você não vai acordar no meio, você vai estar com bastante anestesia. Mas não tem jeito, eu tava apavorada. E eu fui pela rua fora apavorada até chegar lá na clínica, né, no consultório do homem lá. Então eu cheguei. Mas caramba... Eu tava... Gente, que assim, é muito difícil de escrever, contar em vídeo, em texto. O pânico que eu tava, gente. Meu Deus do céu. Ah, e também... Quantos anos tem isso? Isso tem mais de 15 anos. Então eu cheguei lá, no consultório, já tremendo de medo. É meio difícil explicar essa parte em vídeo, mas eu vou tentar. Aí eu tava andando de ré, pra tentar fugir da situação. Aí meu pai me segurou por aqui, né? Minha mãe desesperada, tadinha, né? Porque ela queria que eu fizesse exame, que eu ficasse calma, que eu ficasse tranquila. Eu não queria me ver desesperada, mas eu estava desesperada. E meu pai me segurando, eu comecei a me debater. Não, pai, me solta, não, deixa eu sair daqui, eu tô com medo, não sei o quê. E o médico tentando me falar, não, vai ser tudo ok, vamos te anestesiar, não sei o quê. E eu me debatendo aqui, né? E meus pezinhos estavam assim, sabe? Enquanto meu pai me segurava, eu tava assim com meus pezinhos. Eu falei, não, pai, me solta. E eu também tava chorando. Aí eu comecei a chorar, não tava só... Eu tava tipo aquelas crianças que fazem birra em supermercado. Ou que faz birra em parquinho, não sei. E eu era adolescente, eu não era criança. Isso que eu mais... Ai, meu Deus. Então imagina a cena, meu pai me segurando por aqui. E eu com os pezinhos debatendo aqui. E eu chorando, gritando, não quero. E aí é que a bomba chega, gente. Aí aqui. Ai, meu Deus. Aí eu pensei assim, pronto. Pensando comigo. Se eu entrar em desespero não vai dar certo. Porque olha o tamanho do médico e olha o tamanho do meu pai. Meu pai tem muita força. E eu sou magrela, eu sou pequena. Então, né? Como que eu ia fugir dali? Mas eu falei assim, não, pai, tá bom, me solta, vou fazer o exame. Mentira, né? Aí eu fui me acalmando, tava demonstrando calma, mas não tava calma não. Meu pai me soltou, fiquei no chão, dei no pinote, saí correndo até a porta da clínica, porque eu tava meio que no corredor, sabe? Tipo, lá tava a porta vai fazer o exame, né, dentro do consultório, e tinha um corredor, aí tinha a recepção. Eu corri pra ir lá na parte da recepção, eu corri pra lá, dei um pinote. Por quê? Porque eu queria fugir, né? Ah, mas não deu tempo. Aí eles vieram correndo atrás de mim. O médico, meu pai, minha mãe, a enfermeira, e me seguraram de novo. Aí pronto, eu entrei em desespero de novo. Falei assim, poxa, tá difícil de fugir desse... Olha que situação que eu tô, tá difícil de fugir daqui. Mas aí eu fui voltando mais calma. Meu pai tava me segurando entre os meus braços pra evitar de eu fugir, mas eu... Não demonstrei desespero, eu tava chorando, mas eu não tava mais gritando, falando não. Apenas fui. E eu ainda tava com os pezinhos ainda um pouco meio que flutuando, assim, meio que... Como se, né, meu pai tava me segurando por aqui, eu ainda tava com os pezinhos flutuando por aqui, sabe? E eu voltei a ficar mais nervosa ainda, né? Porque tava muito difícil de fugir difícil de fugir da situação. Meu Deus, eu até bugo pra falar dessa história. Certo. Então, fingindo que eu estava calma, entre aspas, porque eu não estava calma, com meu pai me segurando por aqui, pelos meus braços, aí minha mãe tentando me acalmar, sempre falando a mesma coisa, não vai doer, não vai incomodar, você vai estar anestesiada,
não vai incomodar depois. Aí minha mãe fala de cá, o médico fala de lá, a enfermeira só olhando, e meu pai me segurando meio que, que saco. Então, aí agora que chegou a bomba, gente. Agora que veio a bomba. Aí, eu tava aqui, né, os pezinhos flutuando. Pô! Eu chutei as 2 esferas do dragão do doutor, gente. Eu chutei as 2 esferas do dragão do doutor e saí correndo pela rua fora, como se não houvesse amanhã. Eu dei no pinote. Se fodeu. Eu simplesmente não vi o que aconteceu depois que eu chutei as esferas do dragão do doutor. Porque eu chutei o cara e eu saí correndo, dei no pinote. Lembra que eu falei que eu tava lá próximo à sala do exame, saí correndo pelo corredor até chegar na recepção? Então eu cheguei na recepção, só que eu não parei na recepção, eu saí correndo lá fora. E eu lembro claramente, a minha cidade é muito montanhosa, né? Então eu subi um morro. Essa clínica que eu estava ficava meio que abaixo de um morro, sabe? Uma coisa assim. Eu só fiz isso. Eu chutei as bolotas do cara e saí correndo. Eu não vi mais. Eu não vi ele ter reação de dor, não vi ele gritar, não vi... Eu só lembro que eu chutei, ele recuou pra trás, eu acredito que ele tenha sentido dor e eu corri. Não ouvi dor, não ouvi nada. Eu corri assim como se não houvesse amanhã mesmo. Eu dei no pinote. Aí eu lembro que eu subi, corri o morro. E eu lembro que quando eu olhei pra trás assim, né, que eu tava correndo, aí eu olhei pra trás e meu pai tava vindo atrás de mim. Mas aí eu sebo nas canelas. Sebo nas canelas, porque antes que meu pai me alcançasse, né? Então, sebo nas canelas. Ai, ai. Eu não lembro exatamente quanto tempo que durou essa minha fuga, né? Eu não sei se passaram-se 10 minutos, 5 minutos. Eu sei que eu fiquei muito cansada. Eu corri bastante, eu queria fugir da clínica. Então depois de chutar as bolas do homem, eu saí correndo e... Só que eu, né, uma hora eu ia cansar, não ia correr pra sempre. E eu estava com muito medo, porque eu não conhecia aquela rua que era a clínica. Então eu tinha medo também de me perder. Como é que eu ia voltar pra casa depois? Eu não conhecia aquela rua. Então, determinada hora, eu parei de correr. Eu meio que parei no muro, assim, com muito fôlego, né, pra eu poder, né, tava muito cansada de tanto correr, né. Aí, até que a minha mãe tava muito preocupada, eu lembro que de longe, assim, eu consegui ver, né, ver ela cansada, meio preocupada comigo, que ela tava desesperada, tadinha. Ela queria que eu fizesse esse exame, queria que eu ficasse bem, né. Óbvio. Então, mas aí meu pai, ele já tem mais fôlego, então ele veio atrás de mim, você, não, volta pra clínica, vamos tomar uma água, vamos ficar tranquila. Ele não tava mais bravo comigo, ele também, acho que ele começou a ficar com dó de mim, sabe? Então ele me alcançou, ele foi até onde eu tava, eu não lembro exatamente até aonde eu corri, o tanto quanto eu corri, mas eu acredito que ele me acompanhou o suficiente, porque ele me viu, né? E a gente voltou pra clínica. Eu tava muito cansada, eu tava com medo também de me perder, então tá, eu falei assim, vou voltar pra clínica. E meu pai prometeu que não ia fazer o que eu não quisesse, só que agora eu tô me sentindo que nem aquele meme, né? Aquele emoji do palhaço que tem no WhatsApp. Pois é. Será? Não. Será que o que tava falando era verdade? Não. Então calmamente voltei pra clínica, eu achando que nada iria acontecer. E quando eu voltei lá, não vi mais o médico. Só vi a enfermeira lá. Então minha mãe me deu uma água, falou pra mim ficar calma e virou pra mim e falou o seguinte, olha, então vamos fazer só um exame de sangue, entendeu? Porque eu já tava acostumada a fazer exame de sangue. Eu odeio, porque a minha tireoide não funciona, então tem que estar sempre fazendo exame de sangue pra ver se tá tudo ok. Então minha mãe falou, e a enfermeira também falou, né? Só, não, vamos fazer exame de sangue, vamos lá pra dentro da salinha. E eu não vi mais o médico. Ai. Então, essa parte eu lembro com muita clareza. Aí eu entrei na salinha, a sala do exame mesmo. Aí tinha uma espécie de maca lá, não é maca, era uma cama, eu não sei explicar, tá? Mas era um lugar pra deitar, pronto. Aí eu sentei lá, não deitei, eu sentei, tomei uma água, aí minha mãe pegou e falou assim, olha, a enfermeira vai lá buscar o negócio pra você poder fazer exame de sangue.
Aí quando ela voltou, ela falou assim, olha, estica o braço. E ela falou a seguinte coisa pra mim. Você vai contar até 3 pra mim. Você vai falar 1, 2 e 3. Eu fiquei assim, pra que isso? Contar até 3. Né? Então eu estiquei o braço, né? E aí ela veio com uma agulha, com uma injeção, ela colocou uma borrachinha, né? É como se fosse um exame de sangue mesmo. Eu não lembro exatamente, agora eu tô na dúvida se foi aqui, se foi mais aqui no pulso, eu não lembro mais. Mas eu sei que eu estiquei esse braço esquerdo, eu estiquei pra enfermeira, pra ela poder fazer o que ela tinha que fazer lá, porque eu achava que ia ser mesmo um exame de sangue. Aí eu fiz o que ela pediu. Eu falei 1, 2. Quando eu cheguei no 2, pum! Pum! Não pum, não é isso. Pum! Eu apaguei. Eu não lembro de mais nada. Eu não sei o que aconteceu. Se o médico veio, se o médico não veio, que fez exame, se não fez. Eu apaguei. Eu lembro que eu achei que havia tudo preto. Eu achei que... Nada. Eu achei que ela só ia fazer exame de sangue. Mas não, eu apaguei. Pum, dormi. Eu lembro que passaram-se... Eu não sei quantas horas. Eu ia falar que passaram-se muitas horas, mas eu não sei quanto tempo passou. Se foi 20 minutos, se foi 30 segundos, se foi 1 hora, eu não sei. Eu só lembro que algum tempo depois, eu tinha percebido que o tempo passou. Eu comecei a acordar. Eu tava deitada no colo da minha mãe. Assim, né? A minha cabeça tava assim no colo, assim, em cima das pernas dela. Eu tava no colo dela. E eu tava dentro do carro. Provavelmente era o táxi, porque nesse dia em questão a gente não foi de carro. A gente tinha ido a pé, pelo que me lembro. E é lógico que, tipo, como é que eu ia me carregar, né, pela rua fora dormindo, por causa da anestesia, né? Então eu lembro que eu tava começando a acordar. Eu lembro que minha mãe tava fazendo carinho na minha cabeça, assim. Eu tava ouvindo vozes, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tava começando a acordar. E essa anestesia é muito forte, deixa a gente bem, como se tivesse chapadão, sabe? Eu nunca bebi, mas eu acredito que a sensação é essa. Mas eu tô falando assim só de forma análoga, né? Eu tava muito sonolenta. Eu tava acordando aos poucos. Aí quanto mais tempo passava, mais eu acordava. Aí eu lembro que a gente chegou em casa, minha mãe me colocou na minha cama e assim, sei lá, 1 ou 2 horas depois eu já tava começando a acordar, mas que a anestesia é forte, porque eu fiquei muito sonolenta naquele dia, que eu lembro. E por incrível que pareça, não senti nenhum incômodo, não senti nada demais. Realmente não aconteceu nada, mas aí vocês me perguntam, e hoje em dia, você faria esse exame? Olha só se fosse em último caso, viu? Porque mesmo... Gente, quanto tempo se passou? Eu tenho 28 anos agora. E eu lembro a idade que eu tinha quando eu fiz esse exame aí. Eu não quero falar a minha idade, não. Mas eu era adolescente. Mas já faz muitos anos que isso aconteceu. Tá, talvez a tecnologia hoje esteja melhor ainda. Não sei. Eu só sei que eu tenho medo, tenho pavor, não gosto. Médico, enfermeiro, hospital, tirar sangue. Eu não gosto dessas coisas. Simples assim. Então hoje em dia eu só faria só se precisasse mesmo, assim, em último caso. Pelo amor de Deus, gente. É claro que contar isso em vídeo não fica tão engraçado assim, não sei. Mas, gente, imagina a situação, né? Uma menina... Bom, tá, eu tenho cara de pirralha, mas imagina uma menina do meu tamanho, né? Com o pai segurando atrás, ou com os pezinhos assim. Aí, de repente, eu chuto as 2 esferas do dragão no médico. Imagina a cena, e eu chorando. Durante isso, a enfermeira com aquela cara de poker face. Minha mãe, ai, Bárbara, fica calma. Aí eu chuto as 2 esferas do dragão no homem e eu saio correndo pela rua fora. Imagina a cena. Aí, não, mas o mais engraçado é que quando eu voltei, né, pra clínica, porque o exame rolou, né? Eu não vi o homem lá. É lógico, foi ele que é o doutor, ele que fez o exame em mim, mas eu não vi, né, porque eu tava anestesiada, mas eu fico imaginando, gente, eu me pergunto até hoje o quão dor o cara sentiu, se ele ficou muito puto comigo. Eu não sei. Eu tenho certeza que a minha mãe ficou comigo na sala do exame, ela não deixa eu fazer essas coisas sozinha não, essa pessoa desesperada, apavorada. Mas é uma história que eu queria contar aqui em vídeo. Eu acho essa história muito engraçada. Tem muita história de mico, história de médico, história de dentista, história com professor, história com tudo. Nossa, eu não aprontava, eu não era uma criança má, mas eu sempre fui uma criança desesperada.
Eu sempre fui chata, eu sempre fui rebelde, eu sempre fui louquinha, eu sempre fui, sabe? Eu tenho muita história pra contar e eu acho que eu tava devendo essa história. Os amigos meus gostam de ouvir essa história minha e tem que gravar aqui em forma de vídeo. Mas no dia em questão foi muito engraçada. Hoje em dia, quando eu e meus pais a gente relembra dessa história, a gente acaba morrendo de rir porque, pô, chutar as bolas do homem. Tá, se eu era uma criança, ok, mas eu era adolescente. E meu tamanho era sempre o mesmo. Né? Eu parei de crescer lá com 17, 18. Não, antes disso. Sei lá, mas eu sempre cresci. Eu sempre fui baixinha mesmo. Não, imagina a cena. Imagina a cena eu chutando as bolas do homem saindo correndo pela rua fora. Eu acho isso engraçado. Filha da fruta!